Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não está nos 4 evangelhos, não está nos sermões tradicionais, mas atravessou séculos em manuscritos antigos, tradições esquecidas e lendas que ainda ecoam nas montanhas da Europa. Imagine o homem mais poderoso da Judéia no ano 33 depois de Cristo, Pôncio Pilatos, governador romano, representante direto de Tibério, juiz supremo sobre a vida e a morte naquela terra inquieta. Naquela sexta-feira, ele se sentou diante de um homem diferente de todos os outros, um carpinteiro da Galileia, sem exército, sem espada, sem defesa, e ainda assim impossível de ignorar. Pilatos interrogou Jesus, fez perguntas diretas, buscou incoerências, mas quanto mais o interrogava, mais desconcertado ficava. Não encontro culpa neste homem. Essa frase ecoaria para sempre. Sua esposa, Cláudia Prócula, havia tido um sonho perturbante na noite anterior. Ela o advertiu: não te envolvas com esse justo. Mas o grito da multidão crescia: crucifica-o! Crucifica-o! E ali, entre o medo político e a verdade diante de seus olhos, Pilatos tomou a decisão que definiria sua eternidade. Ele lavou as mãos. Um gesto simbólico, um gesto histórico, um gesto inútil. Porque a água limpou os dedos, mas não apagou a culpa. Quando Jesus foi entregue à crucificação, algo aconteceu. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou. Até um centurião romano declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas para Pilatos, o terremoto maior acontecia por dentro. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular. O túmulo estava vazio. Soldados juravam ter visto o crucificado vivo. Discípulos, antes escondidos, agora proclamavam a ressurreição nas praças. E a culpa começou a crescer. Textos antigos, como os chamados Atos de Pilatos e o Evangelho de Nicodemos, descrevem algo perturbador. Pilatos passou a ter pesadelos. Via o rosto de Jesus em silêncio, as mãos feridas, o olhar que não acusava, mas atravessava. Ele tentava afogar as memórias em banquetes, vinho e festas, mas a consciência não se embriaga. Anos depois, sua carreira começou a desmoronar. Em 36 depois de Cristo, após reprimir violentamente uma revolta samaritana, Pilatos foi removido do cargo, chamado a Roma para se explicar. Mas o imperador Tibério morreu antes que pudesse julgá-lo. Sem proteção política, sem cargo, sem prestígio, ele desaparece das páginas oficiais. E é aqui que começa a parte que a Bíblia não registra. Tradições antigas dizem que Pilatos foi exilado para a Gália, na região dos Alpes. Montanhas frias, névoa constante, silêncio. Longe do poder, longe do palácio, longe da Judéia, mas não longe da memória. Relatos medievais afirmam que ele era visto vagando sozinho, atormentado. Alguns dizem que ele escreveu cartas confessando arrependimento. Outros afirmam que começou a enlouquecer. A cada tempestade, ele acreditava ouvir o som da multidão gritando novamente: crucifica-o! A cada trovão, revivia o momento em que lavou as mãos. Há versões que dizem que sua esposa se converteu ao cristianismo e se tornou santa na tradição oriental. Mas para Pilatos, não havia paz. Então chegamos ao desfecho: a morte. Segundo uma tradição amplamente difundida na Europa medieval, por volta de 38 ou 39 depois de Cristo, Pilatos subiu sozinho a uma montanha próxima ao que hoje é o Lago Genebra. Era outono. O céu estava cinzento, e ele carregava uma adaga. Alguns dizem que ele se lançou do alto do penhasco. Outros afirmam que cravou a lâmina no próprio peito. Há ainda versões que falam de 3 dias de agonia antes da morte, como um eco sombrio das 3 horas de sofrimento na cruz. Seu corpo teria sido lançado ao lago. Mas, segundo as lendas locais, as águas começaram a se agitar violentamente. Tempestades inexplicáveis, trovões repentinos. O povo da região acreditava que o lago rejeitava o corpo amaldiçoado.
Então seus restos teriam sido removidos e enterrados em outro local, que também passou a ser associado a fenômenos estranhos. Até hoje, na Suíça, existe o chamado Monte Pilatus. O nome não é coincidência. Durante séculos, as pessoas acreditaram que o espírito do ex-governador vagava ali, inquieto, condenado a reviver eternamente sua decisão. Mas existe outro lado dessa história. Algumas tradições orientais afirmam que Pilatos se arrependeu verdadeiramente, que reconheceu sua covardia, que buscou redenção. A Igreja Copta, por exemplo, preserva uma visão mais misericordiosa sobre ele. Então, qual é a verdade? Suicídio por culpa? Punição divina? Lenda criada para simbolizar as consequências da covardia moral? A Bíblia não descreve sua morte, mas a ausência de detalhes abriu espaço para séculos de imaginação, medo e reflexão. Porque, no fundo, a história de Pilatos não é apenas sobre um homem, é sobre escolhas. Ele teve diante de si a verdade e escolheu a segurança política. Ele reconheceu a inocência e escolheu agradar a multidão. Ele viu o justo e lavou as mãos. Quantas vezes líderes fazem o mesmo hoje? Quantas vezes pessoas comuns silenciam diante da injustiça? A morte de Pilatos, seja qual for a versão verdadeira, tornou-se símbolo. Símbolo de que fugir da responsabilidade não apaga as consequências. A água pode limpar as mãos, mas não limpa a consciência. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Não é o penhasco, não é a adaga, não é o lago agitado. É o fato de que, por um momento na história, ele poderia ter feito diferente, e não fez. Agora eu te pergunto, se você estivesse sentado naquele trono, o que faria? Se essa história mexeu com você, compartilhe. Comente sua opinião sobre o destino de Pilatos. E inscreva-se para mais mistérios bíblicos que atravessaram séculos escondidos nas sombras da história. Porque algumas decisões ecoam para sempre. E algumas histórias nunca deixam de nos confrontar.